pornô, mas de boa. Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. E hoje eu não estou sozinho, eu estou com meu amigo Angel White. Angel White, você tá aí? Tô aqui de boa. Agradeço muito a oportunidade de ser convidado aqui pelo Knut do GadoCast e que a gente esteja aí preparado, consiga aí dar um avanço aí para vocês também nesse quesito, né, de conhecimento e tal. E hoje a gente vai abordar um tema aqui importante, né? Moralidade MGTOW. Sim, deixa eu falar um pouquinho. Depois você vai falar quando você quiser, amigo. Deixa eu falar um pouquinho nisso. O Pensador Selvagem me apresentou o seu canal. Você tem um canal pequeno, né, o Angel White. E aqui no GadoCast nós temos a missão de dar voz a pequenos canais, né? Canais que estão excluídos, canais que estão sem views, canais que não têm inscrito, né? Para dar voz, né? Porque tem muita gente inteligente, como é o seu caso, aqui não querendo gambar você, mas você tem que ser gambado. Pessoas inteligentes não têm view. Aí aparece um canal aí, o cara faz piada, todo mundo assiste o canal que faz piada, e as pessoas ficam sem conteúdo. Então aqui no GadoCast nós queremos trazer o conteúdo e a piada também, né? Por isso nós trouxemos aqui o Andy White. O Andy White nem sabia o que era GadoCast, mas por causa que o Knut veio atrás dele, eu que te procurei, né, Andy White? E aí falei assim, não, você tem que fazer um podcast aqui com o Knut pra gente falar sobre um tema inteligente. Foi isso que aconteceu ou não? Foi. Assim, obviamente que quem intermediou tudo isso foi o Pensador Selvagem mesmo, através lá dos canais do grupo, né, no Telegram. E aí isso vai aqui fortalecer, né, tanto o meu próprio canal em si, como também está trazendo conteúdo aqui para pessoas como vocês, estão aqui no GadoCast, né, aprendendo sempre e tendo um vislumbre aí do que realmente é essa Matrix na qual nós vivemos, né, infelizmente. Então, amigo, pode começar a teleaula. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a questão de moralidade MGTOW, né? Seria possível ou não nós estarmos dialogando sobre esse tipo de tema, né? Qual que é a relevância disso, desafios e caminhos no desenvolvimento moral. Obviamente que aqui a gente vai dar um enfoque na teoria de um psicólogo norte-americano chamado Kohlberg. Isso, exatamente, Lawrence Kohlberg. E através ali dos estudos dele a gente vai tentar fazer alguma aplicação ao estilo de vida MGTOW, ver algumas possibilidades, desafios, argumentos prós ou contra a essa ideia de moralidade MGTOW. Né? Inicialmente... Você é MGTOW? Não entendi exatamente. Você é MGTOW? Você é MGTOW? Então eu sigo, né, a sigla, pelo menos ali nos postulados básicos, né, que mostra, né, que é não casar, não ter filhos e tal. E aí eu procuro estar desenvolvendo conteúdos também nessa área. Obviamente que eu prego mais a questão do celibatarianismo. Né? Você conta quantos anos, amigo? Então, eu tô com 24 e... 24? Essa é uma idade importante, né, amigo? É o ponto de inflexão, o momento da virada, né? É o momento da virada. E assim, eu percebo que se não fosse realmente conteúdos como Dom Sandro, Racon, ou outros canais mais, realmente eu já teria tido algum relacionamento, ou então estaria preso aí de alguma forma à Matrix, né, através do relacionamento. Então, tipo, foi algo importante. Na verdade, não que eu nunca me relacionei. A questão é que de firmar compromisso, entende? Aí não. Entende? Por exemplo, namoro ou... Exatamente. Você é celibatário igual o Knut? Você nunca transou? Celibatário, não. Ainda não, graças a Deus. Então, daí a importância dessa questão, né, de nós estarmos comentando sobre a moralidade, né, num tempo de decadência da moral, transformação cultural praticamente. E aí, a partir disso, a gente vai tentar abordar, né, alguma coisa disso aqui nesse podcast aqui gravando, né? Pode prosseguir, amigo. Então, a gente vai começar aqui com a frase do Sócrates, começar a pensar um pouco. Sócrates era uma pessoa bem moral naquele tempo ali na Grécia, e aí ele construiu essa frase aqui, que obviamente foi redigida nos escritos de Platão, onde ele vai colocar que se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Para você ver que as questões morais elas estão intrínsecas com os seres humanos e muitas pessoas, às vezes, que são honestas, muitas vezes acabam sendo desonestas simplesmente por
ter aí esse ponto, né, da Matrix entre o ser e principalmente o parecer. Entende? Muitas pessoas que na verdade não são, parecem, e aí elas acabam agindo de uma forma positiva, entre aspas, mas que na verdade carrega ali algo negativo, por causa das intenções, das motivações, etc. Tá? Nietzsche também se preocupava muito com a moralidade, principalmente porque, de acordo com ele, a moralidade ela orienta a humanidade, ou seja, ela é a melhor de todas as regras para nós estarmos aí seguindo realmente na orientação das nossas vidas, né? Contudo, um ponto fundamental aqui dentro da genealogia da moral do Nietzsche é que ele procura estudar ali a formação histórica da moral ou dos valores morais. Daí a ideia de bem ou mal, de acordo com ele, são noções absolutas, ou seja, são noções que acabam ali sendo absolutas para a maioria das pessoas. Contudo, elas são elaboradas pelos seres humanos e elas seguem interesses humanos, ou seja, as convicções morais, elas são um produto histórico-cultural relativo às sociedades. Ou seja, não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas uma coisa que vai valer a pena que a gente está comentando é que Nietzsche ele vai estabelecer que o judaísmo e principalmente o cristianismo eles servem para frear, no caso, a consciência humana individual em relação ao coletivo. Então ele vai colocar que, apesar da origem humana dos valores culturais e morais, eles acabam sendo impostos pela religião, de maneira que assim são criados indivíduos medíocres, indivíduos tímidos, indivíduos aqui que não são criativos e principalmente submissos, né? Vão ter aquela noção de moralidade a partir de uma autoridade externa, seja ela uma autoridade estatal ou uma autoridade religiosa, como convém aqui a gente está falando. Então, Nietzsche ele vai trazer justamente esse ponto. Aqui um outro filósofo interessante também, a gente está comparando, que é o Bertrand Russell. Ele vai dizer o seguinte, que a humanidade ela tem dupla moral, uma que prega, mas não pratica, e a outra que pratica, mas não prega. Então, a gente vê essa dicotomia, né, praticamente na sociedade. Queria saber o que tu acha dessa frase aí, Gado, aí do Knut. O que você acha, como é que você interpreta, também, para eu também não ficar falando aqui de boa. Não, você pode falar sozinho, não tem problema não. Tem problema não? Não. Então, a humanidade ela tem então essa dupla moral. A gente vê aí os comportamentos, né, chamados de 2 pesos e 2 medidas, né, que a gente vê aí Faça muitas o que eu digo, não modernetes. faço o que eu faço. Exatamente. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É bem simples, tá? Vou passar aqui um pouco para a gente abordar questões mais práticas. Aí nessa parada do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, você pode ver aqueles corno-conservadores, ou muitos deles até, não são todos conservadores, mas alguns têm ancapes também, manginas, que falam, não, tem que casar, tem que ter filho. Aí você vai ver, você é casado? Você tem filhos? O cara não tem, não é casado, não quer filho, mas quer que você case e tenha filho. Entende? Exatamente. Então tem toda essa questão aí implícita, né? Obviamente que, por exemplo, eu aqui com 24 anos dizendo que sigo o MGTOW, sou celibatário, ou então uma pessoa ali que busca seguir o próprio caminho, obviamente eu estou sendo coerente, né, obviamente, com aquilo que eu estou falando, entende? Mas o que acontece é a maioria, pelo menos eu já ouvi isso, de pessoas falando que para você ser MGTOW, ou então seguir o próprio caminho, você necessariamente precisaria atrair mulheres. Quer dizer, se tu não tem a qualidade para atrair mulheres, então necessariamente tu tá fora. Então, automaticamente, o que se coloca? Que a pessoa... Que a pessoa que depois... Tipo, a pessoa que depois... Seu. Mas eu acho que o cara pode ser beta em seu e se denominar Betgol. É possível. O cara ser beta em seu e se denominar Betgol. É real, é possível. Tem uma interseção entre o beta em seu e o Betgol. Você concorda? Exatamente. Então, só que o que acontece, o que eu percebo bastante é que, por exemplo, a pessoa se casa, ou então tem filho, tem um monte de coisa, às vezes paga pensão, faz um monte de coisa aí, só que aí depois ela fala que aí tu tem que seguir MGTOW, entendeu? Mas só que, tipo, ela já viveu aquela experiência. Então, ela tem experiência de vida, obviamente, para contar e etc. Só que
um problema fundamental é porque ela não foi coerente naquilo, às vezes por desconhecimento. No caso, eu não posso alegar desconhecimento, porque eu tive contato muito cedo com isso. Então, obviamente, tentar aí ser coerente, né, daquilo que a gente prega, tentando viver aí um máximo de diferente, ou então em conformidade com aquilo que o Bertrand Russell está mostrando, né, através dessa frase, né, que a humanidade tem dupla moral, uma que prega, mas não pratica, e a outra que pratica, mas não prega. Eu tento praticar e pregar ao mesmo tempo. Mas obviamente que, tipo, tem ideias de pessoas dentro do MGTOW que eu acabo não compartilhando de todas as ideias, entende? Sim. Compartilho de certas ideias ali que venham ao encontro de alguns objetivos meus, de algumas coisas aí que eu quero fazer, mas que, assim, o geral, né, de, por exemplo, luta política, ou então alguma coisa do tipo, estaria transformando o MGTOW em movimento, entende? Aí, essa parte de movimento já não é mais comigo, porque a gente tem que buscar o individualismo, obviamente, a questão de você ser autônomo, de você pensar livremente, e como a gente conversou da última vez, é necessário que nós não tenhamos a visão Red Pill como a única visão existente, mas como uma das visões possíveis, né, que a gente pode estar seguindo, pode estar ali compartilhando, entende? Não se focar muito numa coisa, mas ter ali uma amplitude mental maior, né, para poder conseguir julgar as coisas e, obviamente, cumprir os nossos objetivos, né? Então, tipo, é isso que eu tento fazer, principalmente no canal lá, mas de uma forma mais, uma forma própria, né, peculiar, tanto que até o nome do canal é diferente. Então, Sim, o nome do seu basicamente... canal não é bom, amigo. O nome do seu canal não é bom. Não dá pra analisar, não. Não é bom. Dá. Não é bom. Mas prossiga com a palestra, amigo. Prossiga com a palestra. Então, começando nos âmbitos práticos, né, sobre essa questão aqui de moralidade, a gente tem aqui um exemplo de Robin Hood, né, vamos colocar aqui de uma forma bem anacrônica mesmo, que ele é como se fosse o esquerdista medieval, entende? Vamos tirar dos ricos, entregar aos pobres. Será que, de fato, analisando a partir dessa perspectiva, né, ele seria uma pessoa moral, uma pessoa ética? Entende? Seria ou não? É uma problemática aí, não cabe a nós responder, mas eu quero responder. Ele rouba dos ricos para dar para os pobres, né? Exatamente. Muitas mulheres fazem isso também. Mas acontece, o Robin Hood, né? O que ele faz? O ato em si de roubar é sempre errado, do ponto de vista dogmático, tá? Se você roubar, seja lá qual for o motivo, do ponto de vista dogmático é sempre errado. Do ponto de vista utilitário, para a sociedade, esse ato é benéfico, porque diminui a desigualdade, diminui a miséria, no caso, né, que acontecia lá no século XII na Inglaterra, né? Só que do ponto de vista utilitário de quem? Para a utilidade do pobre, roubar do rico para dar para ele é ótimo. Agora, para a utilidade do rico, o ato de ser roubado, né, é ruim. Então, quando você vai falar de moralidade, de que ponto de vista que você está tratando a moralidade? Quem que criou essa moralidade? Se for a moralidade do rico, então o direito de propriedade sempre vai ser algo dogmático, algo santo, imaculado. Você não pode mexer no direito de propriedade. Agora, quem cria, quem influencia a propriedade é uma pessoa pobre, então ela tende a relativizar cada vez mais a moralidade do fato de roubar para a sua própria utilidade. Então, não existe eu não acredito em moralidade em si, eu acredito que moralidade é uma construção social e que ela recebe influência de diferentes agentes da sociedade. Discorda de mim, amigo? Então, foi isso que eu basicamente expliquei, né, quando eu falei de Nietzsche, que ele não vincula a moralidade a uma questão, por exemplo, de Deus, ou etc. Ela é criada pelas pessoas, realmente, e ela serve a múltiplos interesses, né? Quem utilizar melhor o discurso da moralidade, muitas vezes acaba levando uma certa vantagem, né? Mas eu gostei disso que você falou, porque dá até pra gente comparar com uma situação, acho que alguns anos atrás aconteceu, com uma filósofa bem conhecida do Brasil, né? Tinha dito que há uma lógica no assalto. Não, entende? Foi essa aí. Ela, há uma lógica no assalto, e aí, isso que eu gostei que você falou, né, nessa questão, é que realmente uma moral utilitarista, ela vai pensar em termos de maioria. Mas ela tá certa, porque ela defende bandido, logo a lógica do assalto pró-bandido. A lógica no assalto, se você olhar pela visão do bandido. Como ela defende bandido, logo a lógica no assalto. Ela não tá errada.
Exatamente. Então tem, tipo, analisando dessa perspectiva, realmente tem lógica, mas para o individualismo, né? A pessoa comum ali, que tá, ou então um rico mesmo, que está sendo roubado, então, seja através aí de um roubo físico mesmo, ou através de impostos, infelizmente, ele acaba tendo essa ideia de que ele é lesado, né? Isso aqui é só um exemplo, né, do Robin Hood, a gente pensar um pouco. Aqui é uma outro tipo de questão moral, esse daqui foi nos Estados Unidos, né, esse daí que vocês estão vendo, que, se eu não me engano, era na década de 50, 60, que eles mediam a roupa de banho, né, das mulheres, para poder, tipo, ter um controle ali de moralidade, alguma coisa. Era o Estado, né, que propunha, obviamente, isso. E tem outras fotos, né, que eu tenho aqui também, que mostram, inclusive, mulheres sendo presas, etc. E, inclusive, alguns carrinhos que ficavam nas praias onde elas se trocavam, né? Quer dizer, não era nem para você ver elas se trocando. É outra coisa também, entende? Aqui é um outro dilema moral, né, que vem através de uma imposição de lei e tal. Se eu não me engano, até mesmo aqui no Brasil, se eu não me engano, foi Jânio Quadros que colocou ali que as mulheres não poderiam andar de biquíni na praia. Também é um outro tipo de elemento moral, né? Quer dizer, ele quer moralizar a sociedade de alguma maneira, e aí, através disso, ele vai imprimir a força do Estado para poder tentar conseguir ali os seus objetivos. É um Sim. outro exemplo também. Eu queria perguntar o que você acha também. Sim, eu acredito que Eu posso dar sequência. como a moralidade ela passa a ser uma qualidade na sociedade, ela passa a ser ostentada. Então, os seres humanos eles passam a seguir signos de moral. Por exemplo, a roupa pode ser um signo da moral. Tem muita gente que fala assim, não, essa mulher aqui, pela roupa dela, obviamente, é uma mulher correta, virtuosa, né? Uma mulher distinta, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não existe forma de você sondar o coração de uma pessoa pela sua externalidade, né? Outras pessoas, por exemplo, julgam uma pessoa pela cara. Essa mulher tem cara de safada, né? Às vezes, Exatamente. é santinha. Aí as pessoas, pelo efeito halo e por outras manifestações aí, acreditam que a mulher é uma mulher honrada por causa que ela tem olhos azuis ou porque ela tem um semblante angelical, né? Só que todas as nossas formas de medir a moral por fatores externos, elas são falhas. A única forma de a gente medir a moral é através de atitudes, através de testar as pessoas, através do poder. Essa é a única forma de a gente medir a moral de uma pessoa. E não dá para fazer isso com a coletividade. Logo, a moral é algo que está meio que permeado na sociedade e a gente não sabe quem que são os seres morais e nem aqueles que são imorais. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que tem os seres, uma coisa é ser moral. O que é a moralidade? A moralidade que existe pelo grupo, pelo coletivo. Tem as pessoas que são imorais, que são aquelas que não aceitam essa moralidade, que é a moralidade da maioria, né? Então é uma pessoa que é amoral, Exatamente. que não reconhece nenhum tipo de moral, que age conforme dá na telha. Então eu acho que esses são fatores que a gente tem que colocar em perspectiva. Fala. Então é perfeito isso que você colocou, realmente não tem como aplicar esses juízos morais realmente em cima de uma coletividade, e é justamente esse também um dos argumentos do porquê, obviamente numa visão contra, não poderíamos pensar em termos de uma moralidade migtal, justamente porque migtal, nesse ponto de vista, ele estaria sendo enquadrado como um grupo social, entende? Então, tipo, tentar estabelecer regras. Não, você não vai casar, você não vai ter filhos, você vai tentar pagar o mínimo possível de imposto. Esse é um dos argumentos contra, né, nesse sentido. Só que existem também outras situações que a gente vai ver aqui, que todo grupo social, ele de alguma maneira, você tem regras implícitas dentro dele. Aqui é um exemplo de sala de aula, onde o indivíduo ele coloca uma mochila próximo de uma carteira ali, significa que aquele local é dele, entende? Só que aí o que acontece? Algum indivíduo chega e tira a bolsa dele dali, daí ele é visto pelo grupo como uma pessoa que é desleixada, folgada, ou então que é inconveniente, entende? Então, o grupo social ele tem regras implícitas que muitas vezes a gente não percebe, mas que suscitam, sim, alguns tipos de juízos que podem vir a prejudicar determinadas pessoas. Isso acontece também no ambiente de trabalho, outras coisas do tipo, porque realmente você às vezes elas não vão falar que tu está errado em uma determinada ação, mas elas vão falar ou dar sinais, né, de que você está extrapolando, né, dentro de alguma regra do grupo social delas. Vou dar um exemplo aqui de essa questão da sala de aula mesmo. Tipo, tu tem uma ética
da profissão em si também. Então, se tu não seguir aquele papel que é esperado, em termos de, por exemplo, um professor, tu é rechaçado da própria profissão, entendeu? Por causa do grupo social no qual aquela profissão vai representar, né? Esse aqui também é um tipo de outro exemplo também, que nos ajuda a entender mais essa questão. Aqui uma outra regra também, proibida a entrada sem camisa. Ou pode falar. Posso dar um exemplo melhor do que você falou lá atrás, dos tipos de moralidade? Pode Cada falar. grupo social tem a sua própria moralidade, posso falar? Pode. Então, por exemplo, o cara casa lá com a mulher. Aí a mulher gosta de ir à igreja, né? Aí lá tem o grupo de jovens, o grupo de oração dos jovens lá da igreja, né? Ali, naquele grupinho de jovens que a sua namorada vai, tem uma moralidade. Ali não pode falar de determinadas palavras, ali algumas coisas são impróprias, né? Ali tem uma moralidade. Agora, quando a sua namorada sai da igreja e vai para uma casa de swing, né? Ali, quando ela vai encontrar os amigos dela na casa de swing, tem uma outra moralidade. Se ela quiser transportar a moral da igreja para a casa de swing, ela vai ser considerada imoral. Então, geralmente, nós, como seres humanos, nós transportamos por núcleos sociais que têm diferentes tipos de moral. Por isso que a gente tem que adaptar a nossa fala, o nosso comportamento para cada tipo de ambiente que a gente tem. Por isso que a gente fala que são as facetas sociais que a gente tem que fazer uso, no caso. Esquadra? Exato. Não, você tem razão. Você tem que. Esse exemplo da sala de aula é só para dar-lhe um start, mas obviamente que cada grupo social tem realmente a sua modalidade e que, infelizmente, realmente não tem como a gente mudar. Mas, amigo, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: não é que as pessoas que estejam lá na casa de swing não tenham moral. Né? Elas são imorais porque elas são contra a moral que eu tenho quando eu estou na igreja, entende? Da mesma forma como eu na igreja eu sou contra a moral da casa de swing. Então, são duas morais antagônicas, entende? Mas existem morais que são complementares. Você pode ter uma moral da igreja que é complementar à sua moral no trabalho, entende? Agora, quando você vai falar com seus amigos lá que praticam sacanagem, você vai ter que usar mais a moral lá da casa de swing, entende? Você tem que se adaptar. Tem que se adaptar realmente a cada contexto, né? Vamos passar aqui. Aqui também é um outro, né? Que o indivíduo foi comprar um alimento ali, estava sem camisa e deu até caso de polícia, né? Aqui é o do Bolsonaro, né? Em relação às falas, né? Ele vai ter aí no governo e com os ministros e aí ele recebe um processo aí pelo Ministério Público Federal, né? Por causa aí dessa frase aí que a gente lê, né? Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Então aqui é tipo mais na esfera do poder mesmo, estatal, que ele tem realmente um tipo de função social que requer um certo papel ali, que ele tem que desempenhar. Então, obviamente, ele tem que seguir a cartilha, mas como ele não segue, naturalmente, então, o que acontece? Simplesmente ele é rechaçado, né, pelas próprias mídias ou coisas do tipo. Obviamente que são contra ele também, né? Eles sim. A queda Sabe por que do governo. São contra ele? Sabe por que são contra Bolsonaro? Porque a mídia tem uma moral específica, que é a moral das nossas elites. O Bolsonaro, ele tem a moral do povão, do pé sujo, entende? São morais que são, em grande parte, antagônicas. Então, para a mídia, o Bolsonaro está fora da janela de Overton. Ele é imoral, ele está fora das ideias que seriam aceitáveis do debate público. Então, eles encaram o Bolsonaro como um inimigo existencial, entende? Sim. Essa janela de Overton foi bom se comentar aí, porque ela foi criada por um cara chamado Joseph Overton, né, nos Estados Unidos, e justamente ela mostra até que ponto um discurso pode ou não ser aceito por uma determinada sociedade. Ele mostra realmente esse aspecto, e o Bolsonaro ele estava fora, né, como ele representa esse povão do pé sujo aí, ele estava justamente fora dessa parte midiática, ou dessa moral midiática, e aí, através disso, ele simplesmente encarnou. Por isso que ele ganhou as eleições. Ele encarnou realmente a vontade popular. O indivíduo, a vontade popular. Exato. Mas sabe por que isso foi possível? Porque antigamente a imprensa era o quarto poder, então eles tinham a capacidade de fazer engenharia social, de moldar a massa desorganizada conforme os seus princípios, seus valores. Só que hoje, né, através das informações descentralizadas, através do WhatsApp, a própria massa desorganizada pode criar a sua própria imprensa paralela, né, com suas narrativas alternativas em relação à imprensa oficial. Foi por causa disso que o Bolsonaro conseguiu ter força, por causa do WhatsApp.
Porque com o WhatsApp, o cara que lá é favelado lá, não tem dinheiro nem para comprar o Wi-Fi, mas tem lá um chip que dá para ele o WhatsApp. Então ele tá lá vendo o Jornal Nacional, mas já recebe no WhatsApp que aquilo ali que o William Bonner tá falando é fake news, entende? Então hoje, por causa que não existe mais monopólio da informação, entende? Basicamente isso permite com que aquilo que não estava fora da janela de Overton, hoje ganhe força no debate público. Então, é realmente perfeita essa colocação e é bem complexa também essa situação do governo, de como é que ele vai utilizar a ética governamental, que geralmente é uma ética utilitarista, que vai servir para a maioria, em relação a como ele vai lidar realmente com essa mídia. Se eu não me engano, era aquela mulher lá da Veja, eu não me lembro exatamente o nome dela, né, mas ela havia mencionado ali numa entrevista que ele, o Bolsonaro, justamente eles pensavam que ele iria mudar, se engrandecer com o cargo de presidente, mas na verdade ele manteve ali a pessoa que ele aparentava realmente ser, que é aquele indivíduo candidato de baixo clero que ali briga pelos direitos familiares, pela questão das armas, etc. Entende? Embora muitas pessoas pensem que ele não conseguiu implementar muitas das suas bandeiras, né, atualmente, mas pelo menos ele conseguiu ali abrir pelo menos uma certa janela de tempo, né, para aqueles que se preparam, para aqueles que buscam algum meio para poder, quem sabe, ir para fora do país, ou então fazer alguma outra coisa, né, caso alguma coisa ruim venha acontecer. Pelo menos é assim que eu penso, eu não sei como é que você enxerga. A imprensa, através de Overton, através daquelas ideias, dos escopo das ideias que são aceitáveis, ela sempre tentou moldar o debate público de acordo a isolar. Você consegue me escutar? Agora eu consigo. Mas deu uma cortada aí. Pode voltar aí o raciocínio que você estava falando? Você estava falando do quê? Você estava falando dessa questão, né, do Bolsonaro e tal, nessa questão da mídia, principalmente como que ela molda os discursos, aí da forma como ela vai implementar para a massa. Porque antes existia uma maioria silenciosa que estava desorganizada. As redes sociais disponibilizaram para essa maioria silenciosa meios de comunicação para que elas pudessem se organizar e tomar o controle do próprio destino. E isso tem consequências ruins e boas para o país, porque nem sempre a maioria está certa, né? Mas independente de estar certa ou errada, numa democracia a maioria que decide os rumos do país. Exato. Então, realmente é isso aí, né? Essa descentralização da informação. Né? Então, aqui é um exemplo de mudança cultural mesmo. Realmente que teve ali uma alteração no sentido de valores, né? Principalmente por causa de algumas políticas que foram sendo automaticamente implementadas ali por volta de 60, 70, 80, e aí que culminou realmente em algo que até algumas décadas atrás seria impossível de acontecer, né? Que é essa questão dos LGBTs, né? Eles conseguirem cada vez mais voz por ocasião principalmente de quem estava no poder até pouco tempo atrás, conseguir trazer eles para como se fosse uma maioria qualificada, para justamente trazer eles para o debate público, para essa questão, e principalmente buscando uma espécie de diversificação, né, dos grupos, quanto mais se divide ali para justamente um colocar ali pontos contra o outro, e a partir disso o Estado aparecer como o bom mocinho aí que vai ajudar todo mundo, né? Então aqui é um outro exemplo, mas para a gente avançar um pouco, né, no assunto, aqui acerca da ética, da moral, é importante que a gente tenha em mente aqui os conceitos, né, básicos. A ética aqui, ela significa costume, caráter, estilo de vida, e ela é principalmente assim, uma disciplina acadêmica que se refere aqui à ideia de reflexão crítica sobre a moral, ou seja, se teve uma reflexão é porque determinada atitude ela foi ética, mas obviamente que dentro da própria filosofia em si, há uma disciplina que é referente a isso, né? Chama-se metafísica. E dentro da metafísica você tem a axiologia, e dentro dela você tem a ética e a estética, né? Onde você estuda exatamente esses pontos. Aí a moral, ela, diferentemente da ética, né, que vem do grego, ela vem do latim, né? Morales. São questões normativas reivindicadas por culturas específicas e indivíduos, né? Então, você sabendo fazer bem essa distinção, fica bem mais fácil que a gente trabalhar, né, mais para frente.
geralmente toda a ética, assim, se você quiser me cortar para poder falar alguma coisa, pode falar Sim, também. mas Tem problema diferencia nenhum, não. a ética da moral, porque isso é uma parte que as pessoas confundem. O que Então, diferencia a ética da moral? é bem Eu acho simples. não. A ética, Fala. a ética, ela é a reflexão, o raciocínio que te faz chegar a algo. Não é necessariamente o quê, mas o processo, o porquê, entendeu? Que vai fazer você tomar uma determinada atitude. A moral, ela já se resigna a um comportamento, entende? É o comportamento em si. Por isso que uma ação, ela pode ser completamente imoral, mas ética. Se houve realmente uma reflexão no processo. Então, por exemplo, aquele exemplo que você deu lá da questão da menina da igreja e ela indo encontrar na boate com os amigos, é justamente isso. Se ela teve uma reflexão ética de que ela devia se comportar num determinado ambiente assim, aquela ação foi ética. Perfeito, mas só que o fato dela ser transportada para outro ambiente e agir com um comportamento igual ao daquele que ela se propõe, obviamente, naquele ambiente da boate, é um comportamento moral naquele sentido. Eu não sei se você pegou bem a ideia, ou então, tipo, se quiser que eu explique mais, de Eu boa. vejo a ética Como como é que... algo mais imutável, independentemente de reflexões. A moral me parece algo que é estabelecido pelo grupo para o benefício do grupo. Essa é a minha visão. Ah, entendi. Perfeito, vamos continuar aqui na questão da autoridade, né? A autoridade vinculada àquele que tem o poder de escolha ou a força coerciva, né? O poder da força, não tanto assim o poder de convencimento, né? Mas quem tem o controle de exércitos, da polícia e etc. Então, a Sim. autoridade, ela costuma vir, então, a partir de 3 pontos fundamentais, né? Ela pode ser interna, vindo aí a partir dos seus sentimentos, pensamentos, reflexões, etc. Quer dizer, é você que determina uma lei autoimposta. Então, seria o que o Kohlberg, depois que a gente vai ver, ele vai chamar de autonomia. Já você tem, na letra B, a autoridade externa, né? Que você vai procurar outras pessoas, outras referências, pode ser Deus, pode ser o próprio Estado, pode ser uma pessoa qualquer. Por exemplo, se você tiver algum acidente ali com algum filho, alguma pessoa assim, querida que está perto de você, aí, por exemplo, aparecer uma pessoa que está vestida de médico de um lado e uma vestida de qualquer outra coisa, obviamente você vai confiar mais em quem está aparentado como médico, entendeu? Quem aparenta aqui, porque você está atribuindo uma autoridade externa a resolução de um problema ali que você vai ter. E por último, a autoridade ela pode ser também uma de via social, entendeu? Onde você tem aqui, desse quadrinho aqui, a questão do status, que vem a função social através do cargo, o poder, né, que representa a função, e o valor. O valor aqui que representa tanto o aspecto ético quanto moral da pessoa, né, que é o caráter. E isso é algo atribuído, né, e vem em virtude de um tipo de reputação que a pessoa vai construindo a partir do relacionamento com os outros, obviamente. Daí, juntando todos esses aspectos aqui, você vai conseguir, obviamente, ter uma visão bem mais clara, né, do que representa a autoridade dentro desse âmbito social, né, que vem aqui a partir disso. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, você pode escutar? Pode falar. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que as morais que existem na sociedade, elas são concorrentes também. Existem sempre vários tipos de moral. Elas são concorrentes. E geralmente as pessoas com mais força, com mais autoridade, elas vão impor a moral delas em cima das outras. E isso acontece na sua família. Os seus pais estão a todo momento querendo incutir na sua cabeça a moral deles. Tá? E eles sempre vão rechaçar quando você falar algo que antagoniza com a moral que eles têm estabelecidas, entende? E isso acontece de forma rotineira, né, entre as relações sociais, que é quando duas morais se encontram, geralmente é um conflito. Teve um livro que eu li, eu não me lembro assim exatamente qual, mas era nessa área de psicologia, né, que o cara falava em termos de frames. Aí ele dava o exemplo de Hitler, por exemplo, que tinha um frame forte, né, no sentido de conseguir ali captar... A política de David Horowitz. Isso daí... Bem, eu não me lembro se era esse ou se era outro. Mas, tipo, ele falava dessa questão de você ter... As pessoas que têm um frame mais elevado, elas conseguem ter um engajamento muito mais alto
justamente por elas conseguirem impor a moral delas em relação à coletividade que ela está buscando, né, construir. E aí isso fica bem mais claro, né, com o raciocínio aí que você trouxe, porque realmente essa questão do poder, do status, ela leva as pessoas a seguirem cegamente, entendeu? Através aí dessa questão de autoridade externa. Ela nem vê que o outro está impondo regras, né? Muito do que aconteceu sobre isso, por exemplo, é o domínio ideológico, onde o cara não tem nem a opção de escolher o que ele vai acreditar, e assim, tipo, os jeitos mais básicos que você possa imaginar, entende? Por exemplo, quando alguém chega e fala assim, você é fascista. Então, eu não sou fascista, eu nem sei o que é isso. Ah, mas você é fascista, mas por quê? Ah, porque você fez um tweet malvado. Mas, poxa, eu só falei uma piada. Não, mas a sua piada reforça não sei o quê. Então você é fascista. O que a outra pessoa está fazendo? Ela está querendo te rotular, te colocar um frame, te fazer shame, no caso. As pessoas que têm o poder, né? O que é o cancelamento, amigo? É algo moral, entende? Tentar impor às outras pessoas a moral deles. O ponto é o seguinte, por que eles não conseguem cancelar todo mundo? Porque eles não têm força, porque eles não têm influência, porque nem todo mundo está dentro da bolha deles. Então, você vê que o cancelamento para algumas pessoas é algo devastador e para outras não significa nada. Por quê? Porque para você impor seus valores para outra pessoa, é preciso haver dependência, é preciso que você possa impor essa força de forma coerciva. Do contrário, você não consegue cancelar, você não consegue impor a sua moral em cima de outra pessoa. Você simplesmente vai ter que aceitar que ela é daquele jeito. Outra questão também é, por exemplo, a pessoa com falta de educação, então ela não tem um bom conhecimento ali a respeito, é bem mais fácil conseguir também impor algum tipo de domínio sobre ela, justamente pela limitação, né, de informações ali que ela tem. Às vezes ela não tem a referência do que comparar a tua opinião, ou então alguma coisa assim que você esteja trazendo realmente, para poder ela ter ali pelo menos um mínimo de padrão para poder conseguir escolher, né, o que ela pode fazer ou não. Isso, eu não sei, foi um vídeo que tu fez com outros, inclusive lançaram lá no grupo, eu não me lembro assim, exatamente o nome, mas você tinha comentado ali que a mídia ela trabalha muito bem nisso, através de estar mudando, colocando arquétipos muito em novelas, então filmes, alguma coisa assim, para poder ela tá modificando, jogando ali de um lado para o outro, colocando uma versão de bom e de mal. E aí o indivíduo é forçado a escolher a moral que é colocada ali, entendeu? Vou dar um exemplo para você? A mídia chega e fala assim, família. Sabe quem adorava a família? Os nazistas. Sabe quem adorava a família tradicional? Poxa, Adolf Hitler. Você quer estar do lado do Adolf Hitler? Entende? Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão te rotulando para fora da janela de Overton. Porque o Hitler está fora da janela de Overton. Entende? Então eles vão pegando arquétipos de bem e mal, porque eles sabem que o ser humano só consegue... tem polaridade no cérebro humano. Ou você está do meu lado, ou contra mim. É um maniqueísmo simples. Então eles falam que você não pode ficar do lado do mal. Logo, sempre que tem uma novela, eles colocam homem branco, empresário, como o quê? Como vilão. Ele coloca na boca do vilão as ideias que o povo acredita, para que o povo tenha vergonha de disseminar essas ideias. Aí cria-se a espiral do silêncio. O que é a espiral do silêncio? As pessoas passam a ter medo de falar aquilo que elas acreditam. Se todo mundo falasse, todo mundo ia ver que essa é a opinião da maioria. Mas como não tem medo, então o que acontece? Todo mundo fica com medo de falar o que pensa, só o que é proliferado é o discurso da elite. Essa é a espiral do silêncio, causada pela engenharia social. E você vê o nível de imposição que é isso. O cara não tá nem no processo consciente, porque ele vai estar assistindo o filme e a TV. Tem estudos que mostram que o cara ficar 30 minutos, ou melhor, 30 minutos não, 30 segundos na frente de uma tela ali só recebendo informações, né, que não sejam obviamente de caráter cognitivo, né, que faça ele pensar, simplesmente o lobo frontal desliga, entendeu? Ali só fica funcionando ali o parietal, ou então outros tipos de estruturas do cérebro, entende? Então, o cara não tá nem tendo a possibilidade, a única escolha que ele teve foi estar ali, entende? Porque todos os valores vão sendo assimilados, e aí depois você entra nessa questão de mudança cultural, né, da forma como eles conseguem realmente manipular o gado mesmo, né, nesse sentido. Tanto que eu não sei se aqui no Brasil tem isso, né, mas, por exemplo, nos Estados Unidos eu fiquei sabendo há algum tempo atrás que, por exemplo,
quando aqueles programas juvenis, né, eles começavam a adentrar, né, nos lares e tal, houve um certo aumento do nível ali de, por exemplo, de filhos, né, querendo bater de frente com os pais, né, então alguma coisa do tipo, entende? Por quê? Porque justamente é algo que vai sendo alimentado devagarzinho e aí você vai educando a próxima geração a partir daqueles valores ali que vão sendo impostos. Então, tipo, é bem pertinente isso que você falou, entendeu? Sim. Lá no outro. Vamos continuar. E aí entra nessa questão, né, que a gente ainda já estava comentando aqui, obviamente, que é a moral coletiva, a consciência coletiva, que é justamente o ponto central da janela de Overton. Porque através dessa moral coletiva, você moldando ela, você consegue definir quem vai ser eleito, quem não vai, entendeu? Dependendo da forma ali que o político saiba utilizar, né, as principais carências ou as necessidades do povo ali em questão. Dentro da consciência coletiva, você tem aqui o conceito de Durkheim, né, que obviamente tem um pezinho positivista, que vai ter um pezinho na esquerda também e tal, etc. Tem muitos conceitos dele que vão para esse lado. Contudo, nessa parte aqui de moral coletiva, né, ele coloca como sendo um conjunto de conhecimentos ou de características que fazem os indivíduos pensarem e agirem de uma forma similar. Então, se o gado está seguindo um determinado caminho, ou seja, está, por exemplo, indo mais à direita, o que eu tenho que vender para eles para ser eleito? Exatamente me perfazer, me travestir ali, ou então de me tentar encarnar aqueles valores justamente para eu conseguir obter algum tipo de favor, entende? Porque a moral coletiva é aquilo. É o respeito às instituições, é o respeito à família tradicional, né, o respeito realmente à questão da igualdade, principalmente, né, como um discurso majoritário. Então, tu falar contra isso, automaticamente você está sendo rotulado ali como uma pessoa que é contra aquilo que a sociedade vem desenvolvendo. Um exemplo disso foi o que aconteceu no meu canal lá um dia, porque tipo, eu fiz um vídeo e aí o cara falou para eu não pregar mais aquilo, para não falar, porque poderia acarretar consequências maléficas para a sociedade, etc. E aí, obviamente, você, pelo tipo de discurso, já vê que, obviamente, ele estava ali com a moral mais coletivista, pensando mais no grupo, e aí, obviamente, tentando me limitar ali dentro daquilo que eu estava falando, entende? Que era justamente não contra a moral dele, entendeu? Coletiva, obviamente, mas era algo que fizesse as pessoas pensarem, né? Alguma provocação do tipo, entende? Então, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar a mais também nessa parte de moral coletiva, não. Além do que a gente já falou lá atrás lá também, né? A gente já falou. A questão da autoridade. Tem uns valores, né? Que a sociedade tem, de como ela... E principalmente aqui a questão da hierarquização, né? Você tem primeiro a autoridade, depois os valores da ética. Aí da reflexão, ou seja, da ética, vão vir as leis, e das leis, obviamente autoimpostas, você tem a construção de uma moral, entende? Uma moral coletiva, né? Obviamente nem todos os valores vão ser cumpridos pela maioria, mas aquilo que está de acordo com as leis que são estabelecidas pelo Estado, aquilo vai ser considerado como algo moral. E aí você entra na convergência, né, entre a questão das normas jurídicas, aquilo que é proposto pelo Estado, em relação à questão da moral, né? Aí que entra a misandria, as leis misândricas, no caso. Exatamente, as leis misândricas. Porque as leis misândricas, elas têm o quê? Um caráter hiperativo, ou seja, todos têm que seguir, entende? A proposição que está por trás delas é uma convivência melhor entre o sexo, combate da violência, entendeu? São coisas boas, eles não vão colocar ali coisas ruins, né? E depois aqui o ponto C, essas leis elas têm uma transitoriedade histórica. Se eu não me engano, até a década de 50 aqui no Brasil você tinha leis ali que, por exemplo, se a mulher divorciasse do cara, ela estava lascada, entendeu? Porque era só o cara que provia ali e etc. E todos os direitos legais estavam a favor dele. Só que a transitoriedade histórica, ela faz o quê? Ela faz essas leis mudarem. E hoje, essas leis misândricas, como você mencionou, elas entram também nessa parte, porque simplesmente foi algo construído ao longo das décadas e hoje todo mundo aceita porque a moral coletiva foi reformulada, entende? Foi reformulado no consciente coletivo de que o homem é o opressor. Logo, a gente precisa de leis para proteger as vítimas, as coitadas das mulheres. Então, cria a presunção de inocência
para a mulher fazer falsas acusações contra qualquer um, né? Toda relação se torna extremamente desproporcional, uma vez que a qualquer momento você tem um poder de barganha, a pessoa tem outro poder de barganha, mas a pessoa pode apelar a alguém que tem um poder incomensurável contra você. Então transforma a relação em algo completamente desproporcional. A desproporcionalidade ela fica evidente porque o Estado ele se intromete, entende? Se eu não me engano, no século XVI, por exemplo, a única preocupação do Estado era coletar impostos das capitanias. Eu estou jogando bem para trás, assim, de propósito mesmo. Mas o que acontece? Todas as relações familiares ali, que por exemplo, o senhor de gente tinha com os escravos, etc., ou então com as pessoas que trabalhavam com ele, era tudo por conta dele, entendeu? Se ele quisesse, por exemplo, matar um filho, porque estava pegando uma escrava que ele gostava, então alguma coisa do tipo, ele tinha poder para fazer isso. Mas se você trouxer toda a carga dessa questão opressiva daquele tempo para hoje, entende? Onde você tem uma mudança, uma transitoriedade histórica muito grande, você vai perceber que um dos pontos fundamentais que eles utilizaram foi principalmente a questão das escolas, né? A forma que eu vou educar as crianças, a forma que eu vou atingir as novas gerações, entende? Como é que eu vou construir uma imagem, até mesmo na forma como eles contam do passado, entende? É uma coisa mais tendenciosa para ressaltar, entendeu? A escravidão. Parece que, tipo, tu conseguir lembrar assim, algum feito positivo do governo naquele tempo, do século XVI, tu não lembra. Mas tu lembra da escravidão, tu lembra de todo o histórico que aquilo vai ter, e etc. Porque é uma ênfase em cima de uma determinada narrativa para justamente trazer para hoje como algo, olha só, eles oprimiram ali, então tem todo sentido você... Pode falar. Posso dar um exemplo? Como que a lei é reflexo da moral vigente, do estilo de vida das pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Civil Americana, de 1860 a 1864, o norte, industrializado branco, entrou em guerra contra o sul, que era agrário e tinha boa parte da população escrava. Os escravos a escravidão permeava toda a economia do sul, dos Estados Unidos, e toda a cultura do sul é escravagista, né? Enquanto que o norte tinha tido uma colonização de determinadas religiões, o sul tinha tido de outra. O norte teve uma determinada matriz energética, uma determinada população, o sul tinha outra. O norte tinha uma cultura, o sul tinha outra. Logo, isso se traduziu em diferentes morais. Enquanto que a moral do norte, que era majoritariamente branco, era uma moral abolicionista, no sul, onde os escravos eram necessários, né? A moral era escravagista. Então, a mesma religião que tinha no norte, que era cristã protestante, era a mesma religião que tinha no sul. Só que a interpretação da religião era diferente. Os pastores batistas do norte... Alô? Pode falar. É isso aí mesmo, continua. Os pastores batistas do norte defendiam o fim da escravidão, enquanto os pastores batistas do sul defendiam a escravidão porque diziam que era bíblico. E aí acontece, isso se traduziu nas leis e na moral. Então, o que aconteceu na Guerra Civil Americana foi um povo tentando impor a sua moral ao outro. No caso, aí o pessoal fica achando que a escravidão acabou porque a escravidão era errada, ou porque a escravidão, as pessoas se conscientizaram. Não, é porque foi que alguém foi pra porrada pra acabar com isso. Porque se na base da conversa não teve diálogo entre os dois. Ou até porque existia naquele tempo uma identificação tribal em relação a isso. Ou seja, o cara que morava no sul, o branco, ele sabia que se acabasse a escravidão, o estilo de vida dele ia piorar, como de fato aconteceu durante algum tempo na reconstrução. Então, e assim, se a gente comentar mais esses pontos assim, geralmente essas leis elas vão ser aqui seguidas por causa da punição. Elas vão estar então vinculadas a uma legislação, não necessariamente então a uma consciência individual, e elas contam então com essa coercibilidade, esse poder de força que o Estado ele exerce, né? E aí você tem aqui uma ilustraçãozinha, né, que a mão que arrecada é a mão que cuida, né? E ela cuida aqui de uma forma bem, tipo, atacando a cabeça do sujeito, né? Aqui é só uma ilustração, né, acerca. Mas a gente vai entrar agora na questão do Kohlberg, que vai ser importante, né? Porque aqui ele vai mostrar uma teoria de desenvolvimento moral, que é uma das teorias referenciais quando se fala da área acadêmica psicológica. Então, a gente vai estar comentando um pouco aí a respeito. Como eu falei lá no início, né, do podcast, o Kohlberg era um pesquisador norte-americano,
Ele usou uma metodologia bastante objetiva, né? Utilizando os scores numéricos de avaliação dos estágios de desenvolvimento moral. E aqui você tem, basicamente aqui é a orientação da teoria dele, entende? Eu não sei, o teu áudio tá dando um chiado. Sim. Aí voltou, consigo, agora voltou. Então, tem um ponto fundamental dentro dessa teoria do Kohlberg, que é a questão dos estágios, né? Você pode observar aqui mais no início, que ele divide em 3 estágios fundamentais, a gente vai estar comentando cada um deles aqui, de como é que funciona esse desenvolvimento moral. Será que é possível que realmente as mulheres elas não passem do nível 2? Será que isso realmente seria verdade ou não? Entende? Dentro dos níveis aqui, você tem o pré-convencional, o nível convencional aqui no meio, e o último aqui, o nível pós-convencional. Tá? Cada um com pelo menos 2 estágios aqui, onde ele vai traçar justamente ali o perfil de cada um a partir de entrevistas. Se eu não me engano, são 3 tipos de entrevistas que ele usa para poder estar mapeando assim, o perfil da pessoa no sentido moral, que é a Moral Judgment Interview, que seria a primeira entrevista. Depois você tem a Defining Issues Test, que é outro tipo de entrevista que vai ali mostrar a forma como o indivíduo aplicou a regra moral a um determinado caso ali hipotético que ele vai mostrar nas entrevistas. E tem a Moral Judgment Test, que é um julgamento moral também de como é que ele conseguiu, o indivíduo, o sujeito, ele conseguiu fazer toda essa relação dos balanços. Ele geralmente colocava questões hipotéticas onde a pessoa teria que escolher entre 1 ou 2 valores. Ou seja, ela teria que hierarquizar valores, onde ela daria mais importância. Será que ela daria mais importância à vida de uma pessoa ou à quantidade de vidas que estava disposto? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que, vamos supor, a gente esteja numa extração de trem, daí o trem está vindo, você sabe que ele está desgovernado, tal, vai matar 5 pessoas lá na frente. Só que tem uma bifurcação na estrada de ferro. Aí com uma alavanca, tu consegue puxar aquela alavanca e aí vai desviar o caminho. Só que desviando esse caminho, vai atingir uma pessoa, entende? E aí, você preferiria puxar a alavanca para salvar as 5 pessoas, para matar uma, ou tu não puxava, salvava uma e matava as 5? Entende? Depende de quem são as 5 pessoas, depende de que é uma pessoa. Se for minha mãe... Exatamente, se for a tua mãe ali, muda a tua configuração de raciocínio ético. E é isso que os testes dele vão começar a mostrar, entende? Como é que o indivíduo ele vai relacionar os valores e qual que é o tipo como é que eu posso dizer, de motivação que vai levar ele a fazer aquilo. Não o que, mas o porquê, né? Qual que é o raciocínio por trás que vai levar ele. Obviamente que, assim, quando eu pesquisei, né, tem vários tipos de críticas que essa teoria tem, e vale até a pena comentar alguns mais pra frente, entende? Dando sequência aqui, ó, o nível 1. Se você quiser comentar algo também aí, o Knut pode interromper aí de boa. O nível 1, também chamado de nível pré-convencional, pode falar aí. Você tem que falar, amigo. Eu que tenho que falar. Então, de boa. Então, o nível pré-convencional aqui, ele tem aqui orientação de 2 tipos, né? Você tem aqui um estágio de número 1, dentro do pré-convencional, e um estágio número 2. O primeiro, ele vai orientar um indivíduo no sentido de obediência ou castigo. Tem aqui um ponto interessante nisso, que é porque é o seguinte, ó. Obediência por medo do castigo. Quer dizer, o indivíduo ele vai se submeter à moral social, ou então à moral ali dos pais, ou então de um grupo ali, simplesmente por uma questão de se vai ser algo de custo-benefício para ele, entende? Utilitarista, né? Utilitarista. Ele está pensando ali no... o seu próprio benefício. O seu próprio benefício. Tanto que o nível 2 ali é um pouco mais elevado, né? O tipo 1 é a orientação para a obediência e o castigo. Geralmente é aquela pessoa que responde as coisas com base no eu gosto. Entende? Também. Ponto das pessoas, é o nível das pessoas mais egoístas, que só pensam em si. Exato. Só vão fazer algo bom se tiver uma recompensa para isso.
Se tiver recompensa, se tiver É estímulo. aquela velha máxima, né? Uma pessoa boa não precisa de religião pra... Fala. Então, aí você tem aqui alguns outros pontos. Primeiro, é um estágio de moralidade heterônoma. Vai valer a pena também fazer essa distinção. A autonomia é quando você se impõe uma lei autoimposta, obviamente aqui, repetindo. Então, a heteronomia já é quando o conjunto de leis ali, então de princípios, eles vêm de fora. Então, quando se fala aqui que a pessoa de estágio nível 1 aqui dentro do pré-convencional, ela simplesmente vai ter uma moralidade que vem totalmente de fora, ela não se impõe nada, entende? Ela simplesmente vai seguir aquilo que determinam para ela, sem raciocínio, sem algum tipo de coisa relacionada. Daí você tem o nível 2 aqui, que é esse hedonismo instrumental, que entra nessa questão de custo-benefício. Ele vai seguir as normas por causa dos interesses próprios. É um estágio de individualismo, onde a pessoa ela entra num estágio egocêntrico. Obviamente a teoria dele foi aplicada mais às crianças, tá? Só que vale a pena mencionar que muitos adultos hoje acabam ali herdando, né, alguns comportamentos de criança mesmo. Porque aqui, essa noção de egocentrismo é porque a pessoa ela não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Entendeu? De entender ali as demandas, as necessidades do outro, e aí ela praticamente não está nem aí, entendeu? Simplesmente passa por cima, ou então faz vista grossa à necessidade do outro. Não porque ela não queira, mas porque ela não tem a capacidade para fazer isso, entende? Tanto que, deixa eu ver aqui uma coisa, tanto que, assim, ele não vai predeterminar, assim, idades, né? Ele vai simplesmente mostrar a partir ali dos raciocínios que a criança, ou então a pessoa, ela vai ter. Daí você tem o nível 2, que é esse nível aí de moralidade convencional. A convencional, ela é focada nos padrões estabelecidos, na moral coletiva, que a gente já tinha comentado aqui antes. Não é algo autoimposto pelo próprio indivíduo, ele não vai procurar desenvolver algum tipo de moralidade própria, é simplesmente algo que se refere ao bom garoto, né? O Mr. Nice Guy, do Robert Glover. Então, amigo, enquanto que o primeiro nível de moralidade está muito linkado à infância, que a pessoa faz o bem porque tem medo do castigo, esse segundo nível de moralidade convencional se aplica muito aos adolescentes que gostam de ter o seu grupinho, sua tribo. Então eles começam a querer mudar o seu comportamento para serem aceitos pelos demais, que é uma necessidade social do ser humano. Então, é exatamente esse ponto, entende? Aí, tipo, a pessoa vai simplesmente se orientar, né, com base em algumas coisas. Ó. Primeiro, a ação correta ela é baseada em normas sociais, beleza? Determinada por autoridades ou instituições publicamente reconhecidas. Por exemplo, uma atitude aqui que a gente poderia elencar como um exemplo é pessoas que assim não estão dispostas a aprender com os outros e aí ele julga uma pessoa pelo nível acadêmico que aquela pessoa tem, entende? Então, por exemplo, o indivíduo, eu só aceito que me deem aula, então que façam alguma coisa no sentido de ministração, só se o cara tiver formação acadêmica. Eu só aceito ali pessoas de um determinado grupo e etc. que venham a ter algum tipo de investidura de autoridade, que tenham isso, entende? Instituições publicamente reconhecidas. Então, ele não vai estabelecer uma distinção disso. Um outro exemplo, assim, vem mais da Bíblia esse, Jesus e os fariseus, em quem você vai crer? Num cara que era carpinteiro ou num doutor da lei que tem ali seus 60 anos dentro daquele tipo de convenção judaica, né? Que faz parte, inclusive, do Sinédrio. Então, o povo vai crer em quem? Vai crer nos líderes. Entende? Por mais loucos que os caminhos que esses líderes venham mostrar estejam ali de acordo com a moralidade ali daquele grupo, tal, etc. Então, a pessoa ela vai se determinar por autoridades, vai seguir ali a moralidade desse bom garoto, né? O foco é na manutenção das relações, ou seja, ele vai procurar qualquer tipo de coisa que
que esteja ali conflitando com a ordem natural das coisas, né, o status quo, e daí ele vai procurar essa manutenção, seja atacando aqueles grupos. É o que fazem com muitos canais MGTOW, né, por exemplo, que simplesmente o cara tá ali tentando mostrar, as leis estão assim, as leis estão assim, aí o cara já interpreta como sendo algo que vai ferir, vai ser contra a manutenção das relações de poder entre as instituições, entende? Entre essa questão das leis, tal. Não, as leis são para ser obedecidas, não tem, você não pode discutir com o Estado, não pode questionar algumas coisas, né? Até mesmo questionar, entende? E ele faz muitas vezes isso por busca de aprovação, que nem está aqui, entendeu? O sujeito, ele adequa-se às expectativas que a função ou o grupo social exigem, entende? Assim, ele não pensa mais à frente, entende? Ele pensa mais no presente das coisas, na questão de você realmente se adequar a essas expectativas, seja as expectativas da função social que ele esteja exercendo. Por exemplo, se ele é um professor, ele vai querer seguir perfeitamente ali aquele cara certinho, Mr. Nice Guy, etc. Não vai questionar nada, vai simplesmente seguir exatamente. Foco em cumprir o que as pessoas esperam e ele geralmente se pergunta, né, ele faz problemáticas, como por exemplo, como ser um bom filho, como ser um bom amigo ou como ser um bom marido também, entende? Daí tem muita gente que pega simplesmente essa ideia aqui e aí aplica para as mulheres, né? Como o cara de moral nível 3 aqui, ele tem esse raciocínio de querer ser um bom filho, um bom esposo, um bom marido, grande parte das mulheres não tem tanto esse desejo. Então, obviamente, já empurra ela pro nível 1 ali, entendeu? Onde fica naqueles pontos 1 e 2. Entende? Que a gente já havia falado. Entende? Então, vai buscar aprovação, foco aí na manutenção da ordem social e etc. Já o estágio aqui, continuando aqui no nível 2, né, o estágio 4, que vai focar aqui nessa questão da manutenção da ordem, só que ele pensa um pouco mais à frente, né, de acordo aqui com os estudos do Kohlberg. Ele vai fazer o seguinte: o foco é em manter o que as autoridades estabelecem e colaborar para manter uma relação de cumplicidade com as instituições, para preservar as instituições, né? Geralmente são pessoas conservadoras. Então tá quase linkado, assim, tanto o estágio 3 quanto o estágio 4, dentro dessa teoria do nível 2 aqui, modelo convencional, entende? E aí, mostrando aqui mais alguns pontos, você tem o nível 3, né, que é a moralidade pós-convencional. Aqui o indivíduo ele pensa bem mais além do que simplesmente o contrato social que é proposto, entende? Ele vai fazer o seguinte: o foco em agir com base em princípios morais universais, pautados pela reciprocidade e igualdade. Tem uma frase do Kant, que é o Kant que vai fazer uma explanação filosófica sobre isso. O Kant ele coloca o seguinte, deixa eu só pegar aqui. Tem uma frase dele que ele fala assim, que se uma pessoa ela faz o bem, ou então ajuda alguém por uma questão de gostar daquilo, de fazer aquilo, se sentir bem, ou então de ter compaixão, essa pessoa ela tem ações positivas, ações louváveis, mas ela não é uma pessoa moral, porque o que vai determinar a moralidade dela é simplesmente o raciocínio, o processo de mentalização ali, de como ela vai elaborar a hierarquia de valores para poder conseguir fazer aquela ação, entende? E o cara do nível aqui pós-convencional, ele faz isso, ele hierarquiza os valores da forma que, obviamente, venha a ser benéfico para ele, né, a questão da assertividade, mas que venha também a ser, de alguma forma, benéfico, quando convém, a questão coletiva também, não vai pensar em si apenas, né. Um dos exemplos clássicos, né, voltando para a questão da Bíblia, é o próprio Jesus Cristo, que simplesmente ele quebrou diversas regras. Se você for ver, os judeus não se davam com samaritanos, ele conversou com uma samaritana que não era mulher. Não podia cuspir no chão no sábado, porque era determinado por lei que não podia fazer isso. Ele vai e cura um cara que era cego simplesmente cuspindo no chão e indo contra a convenção social da época sobre isso, entendeu? Ele vai e tem contato com os gregos, né? Quando na época
os líderes sacerdotais judaicos, eles eram contra uma coisa chamada de contaminação por associação, entendeu? Ou seja, simplesmente tu tá em contato com uma pessoa gentílica já faz você ser o pior dos pecadores. Então, e indo contra, outro exemplo clássico também é o Gandhi, né, quando ele vai fazer ali a libertação inglesa e tal, na questão da Índia. Então, se bem que ele foi assassinado depois, mas ali toda a luta política sem armas, entendeu? Ou seja, ele pensou os interesses de uma nação a partir de alguns princípios, né, que ele considerava importantes, e ele seguiu isso até o fim, entende? Martin Luther King também foi outra pessoa que é importante também citar, né, nessa questão aí dos negros, tal, de mais liberdade de direitos individuais para eles, também é um ponto importante. Né? Uma pessoa que simplesmente sai ali e começa a enxergar demandas sociais, vê que aquilo é um princípio importante, e aí ela vai e segue, né? Porque os princípios eles são aceitos, são validados conscientemente, então ele vai seguir aquilo que é determinado pela consciência dele, independente de lei, independente se é certo ou se é errado, entendeu? Ele simplesmente determinou aquilo, então bola pra frente, ele vai seguir aquilo, entende? A gente pode pensar em mártires, por exemplo, que não negavam a fé, mesmo sob pena de morte. Quer dizer, o cara tinha uma determinada crença, fincava aquilo, não, esse é um princípio que eu escolhi para mim e é assim e ponto final. Mas importa obedecer a Deus que aos homens. Aí, então ele vai e segue, entende? Princípio adotado conscientemente, entende? E daí tem os princípios morais que a gente vê lá em Sócrates, Aristóteles, tal, que são do brio, a questão de você ser honesto, honestidade e tal. Ele vai seguir isso, entende? Mas não conforme o gado, entendeu? Dos outros níveis. Mas ele vai seguir como um contrato de lei que é amplamente aceito, ou seja, moralidade de princípios individuais de consciência. Não interessa se, mesmo que ele sofra pena de morte para aquilo, entende? Ele vai seguir. Então, esse é uma das características fundamentais aqui do nível 6, tá? O nível pós-convencional. Só que aí o que acontece? Você tem aqui, então, o estágio 5 e o estágio 6. Vamos ver aqui alguns pontos. Né? Primeiro ponto, é regido por princípios morais e éticos. Segundo, as regras sociais são de pouca importância. Terceiro, regras sociais são seguidas e aceitas se elas estiverem em conformidade e fundamentadas em princípios morais. E o contrato social é unicamente focado na questão dos direitos individuais. Ele vai prezar sempre pelos direitos individuais em relação aos direitos do coletivo, entende? E geralmente chamam esse tipo de estágio aqui, principalmente o estágio 5, de estágio contratual e legalista, né? Que é o nome aqui. E, considerando tudo isso, o estágio de número 6, né, que é a moralidade e princípios individuais de consciência, que é, obviamente, o resumo geral aqui do que eu falei. Tá? Só que o Kohlberg, da teoria dele, ele vai colocar aqui alguns adendozinhos dentro dessa teoria. Deixa eu só voltar esse slide aqui. Dentro da teoria, ele vai fazer o seguinte, ele vai dividir subestágios. Subestágios, né, que ele vai chamar aqui de subestágio A e subestágio B. Então, pessoas que têm um raciocínio moral de estágio B, elas geralmente têm um comprometimento ali bem maior com a ação moral do que uma pessoa que tem um subestágio A. É basicamente assim, tu tem o estágio número 1 aqui, né? Que é a questão da punição e da obediência, né? A orientação à punição e obediência. Beleza. Tu tem um indivíduo, ou melhor, 2 indivíduos que estão nesse estágio, por exemplo. Daí, ele coloca o seguinte, que se o indivíduo ele apresenta esse estágio 1, só que ele tem uma categoria A, dentro do score, né, que ele vai analisar, ele simplesmente, esse indivíduo, ele está no nível mais primitivo, entende? Ele está ali mais longe do estágio número 2. Já se o outro indivíduo estiver no estágio 1, mas estiver no nível B, entendeu? Subestágio B, aí ele está mais próximo do nível 2, entende? E aí ele vai determinar o seguinte, o indivíduo que tem o estágio A, ele tem a orientação heterônoma, ou seja, as leis vão vir de fora dele, com base nas regras e autoridade.
mas o indivíduo de subestágio B, ele tem a orientação autônoma, mas com princípios, né? Justiça, igualdade e reciprocidade. Então, ele vai fazer essa análise muito mais pelas respostas que o indivíduo dá, através das entrevistas, né? Que eu vou mencionar algumas entrevistas aqui. Tem até uma história que ele coloca que justamente vai mostrar isso. Deixa eu ver se eu consigo encontrar elas aqui no livro. Estou pesquisando aqui, ó. Então, ele vai citar uma história de uma pessoa na Europa, né? Ela estava ali com câncer, na beira da morte. Daí tinha um remédio que poderia salvar a vida aí dessa pessoa, mas que o indivíduo que fabricava o remédio, ele pagava ali R$ 200, por exemplo, pelo ingrediente que faria aquele remédio, mas que ele cobrava 2.000 por uma pequena dose do remédio já fabricado, entende? Daí o marido dessa mulher doente chega e pede para ele que o deixe pegar o remédio, obviamente, sem pagar, porque ele não tinha o dinheiro na hora. Só que aí o cara falou assim, não, eu trabalhei muito duro por causa desse remédio, então eu vou cobrar $2.000 nele, R$ 2.000, por exemplo. E aí o cara vai e arromba, né, esse marido dessa mulher, desesperado, arromba a porta da loja de farmacêutico para roubar o remédio e salvar sua esposa. Daí ele coloca, geralmente, principalmente na entrevista 1 ou 2, ele vai colocar algumas perguntas que tem geralmente de 1 a 12 respostas, mais ou menos. E daí a pessoa vai escolher, entende? E aí conforme ela foi escolhendo, mostrando ali como é que ela desenvolveria o raciocínio para tomar aquela determinada ação, aí ela seria classificada dentro de um estágio moral, com subestágio A ou B, entende? Como eu havia explicado. Só que, assim, se a gente pensar bem, a teoria dele, ela teve diversas críticas, entende? E vale a pena a gente conferir algumas críticas a esse tipo de teoria, porque elas revelam algumas coisas importantes aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Então, a primeira crítica, ela vem de uma mulher, obviamente, né? Aqui, ó, vem de Campbell, Christopher, Flanagan e Gilligan. São pesquisadores, né? Daí vai colocar o seguinte, né? A teoria de Kohlberg, a primeira crítica, né, ela desvaloriza a emoção e os aspectos afetivos. Eu não sei se eu expliquei no início, mas a teoria dele é focada única e exclusivamente na ideia de justiça, o padrão de justiça do homem. A gente costuma dizer no meio MGTOW que as mulheres têm um ego ferido. Só que os homens têm o senso de justiça ferido muitas vezes, entende? E aqui é um ponto interessante dessa crítica, né? Que justamente ele vai, realmente, dentro da teoria dele, ele desvaloriza um pouco a questão da emoção e dos aspectos afetivos. Ele foca mais no raciocínio que o indivíduo faz para tomar uma determinada ação, entende? E como isso se processa dentro da ideia da justiça. E a segunda crítica, que na minha opinião é a mais importante aqui para a gente fazer uma análise mais completa aqui, é que a teoria de Kohlberg, e principalmente a teoria de Piaget, que infelizmente a gente não viu aqui, tem ênfase na moralidade masculina baseada no aspecto de cognição. Ou seja, a ênfase praticamente desconsidera, entendeu, as mulheres. Aí isso mexe um pouco, né, com o ego de algumas pesquisadoras e tal, e aí simplesmente essa crítica vem e aparece. Quer dizer, como é mais cognitivo, o foco é mais no homem, entende? E como não tem muito aspecto de emoção, então aspecto afetivo, então a mulher já fica em um estágio um pouco mais para baixo aqui, entende? Dentro desse sentido. Assim, obviamente é uma crítica, mas que vale a pena aqui ser pontuada. Sobre os métodos que ele utilizou para poder medir a qualidade, o raciocínio moral dos candidatos que se submetiam ao teste, existem críticas também. Né? Primeiro, limitação da capacidade dos dilemas, ou seja, ele apresentava a cada tipo de teste, era 3 dilemas éticos que conflitavam princípios morais. Então, esse aqui era um ponto bem tenso, né, desse quesito. Depois,
pela limitação disso, não se abarcava todos os domínios morais existentes ali dentro das situações, então era mais limitado nesse sentido, ali os métodos que ele usava, então veio essa crítica também, né? Primeiro, uma outra coisa aqui, uma outra crítica, não se alcança a moralidade privada, ou seja, é mostrado o indivíduo em relação a uma situação, mas não a moral do indivíduo sozinho, entende? Porque também muda, entende? Você tomar uma ação em relação a um grupo social ou dentro do grupo social é diferente de você tomar uma ação isolada, entende? Onde você está sozinho, não tem ninguém para ver, ninguém para julgar, e ali você, a teoria do Coburn não alcança esse nível, tá? Um outro ponto aqui de crítica, né, que infelizmente tem. Depois, questão da limitação da explanação verbal, quer dizer, como é com base em entrevistas, que ele vai coletar os dados para poder fazer a análise e classificação da moral, a entrevista seria utilizada no sentido assim, mais de análise do que o indivíduo escreveu, do que o indivíduo falou. Então, quem tem mais habilidade de dialogar, ou então alguma habilidade de comunicação, iria ter, tecnicamente, uma vantagem sobre quem não tinha. Então, esse é um outro ponto de crítica que essa teoria tem. Entende? A teoria, ao invés de investigar a moral do sujeito, ela avalia a habilidade verbal da pessoa. Tá? Outra questão também que se bate muito na tecla aqui na questão da teoria do Coburn é que ela generaliza. É outra coisa também. Entendeu? Mas o que não se generaliza? Entende? Ele fez uma pesquisa ali dentro de pressupostos. Então, o pressuposto dele não. Vamos avaliar aqui o raciocínio que o indivíduo teve para tomar determinada ação. Né? Vamos ver os princípios que ele hierarquizou e tal, que estágio que ele está. Então, aí ele simplesmente vai generalizar, ele vai colocar, vai expor ali num ponto, ou então no outro, num estágio ou no outro, entende? Dependendo da classificação do score que o indivíduo tem, entendeu? Depois, aqui, primeiro, um outro ponto aqui é a detenção, né, do conteúdo e da estrutura, que é uma estrutura incompleta, porque é baseado, que nem eu falei lá no início, em três testes, né, que ele faz, que é o Moral Judgment Interview, que é a entrevista, né, julgamento moral, Defining Issues Test, né, que é a questão da definição ali dos assuntos, o teste que eles fazem no tocante à hierarquização dos valores, né, e depois a questão da Moral Judgment Test, né, que é o teste do julgamento moral. Então, assim, dando uma visão aí para vocês, essa teoria que ela é muito importante, ela nos ajuda a entender várias coisas, vários pontos de vista no tocante à moral, né, desenvolvimento moral das pessoas, só que ela tem umas certas limitações, entende? Aí vocês julguem aí, analisem conforme vocês quiserem, entendeu? Dentro desse sentido, entende? Se tiver alguma coisa para acrescentar aí, ô Knut, pode falar. Sim, amigo, acho que a gente já bateu o tempo. De boa. De boa. Porque, se deixava ainda, né? Eu só... Sim. Mas no seu canal tem tudo isso aí, né, amigo? Não, né? No canal não tem tudo isso, não. Eu demoro um pouco pra fazer os vídeos, mano. Eu faço, assim, bem... uma vez por semana. Tá? É meio devagar o negócio, mas é porque eu tenho outras coisas pra fazer também, né? Mas, eu gosto de pesquisar. Eu gostei quando você lançou aqui o tema e tal. É bem interessante estar pesquisando sobre isso. E, assim, pra mim foi de um certo crescimento, né? Porque eu não tinha, assim, tanta noção da profundidade, mesmo tendo feito um vídeo sobre no canal, entende? Deu pra pesquisar vários detalhes, né? Então dá pra construir diversos conteúdos, né? A partir dessa ideia da teoria dele. Então, amigos, muito obrigado pela participação de você, Ângelo Virtue. Muito obrigado para quem escutou. É um prazer estar aqui, sendo brindados com tanta informação, né? E eu gostaria que você se despedisse deles, o Ângelo Virtue, e falasse a Rio. Sim. Eu agradeço muito aqui a importância e também essa questão de divulgação, né, que o Knut está fazendo aqui no GadoCast, no canal, né, do Ângelo Virtue. Espero aí que vocês se inscrevam, então busquem, assim, conhecimentos também nessa área para vocês terem um crescimento maior também. Eu agradeço muito, principalmente ao Pensador Selvagem também, você ter aberto
o espaço aqui para poder a gente estar falando. E você é bem-vindo também lá no canal, pode aparecer, Claro. entendeu? Comentar os vídeos lá. E quando eu for fazer live, você tá convidado também, porque foi assim bem, Estamos todos bem convidados para entrar no seu proveitoso canal. aqui. E é isso aí, entendeu? Eu espero aí que vocês se desenvolvam, pensem bem o que vocês realmente vão fazer, estudem essa questão do desenvolvimento cognitivo, moral, né? Buscando aí elevar a sua cognição, a forma que você vai analisar as coisas, né? Para você realmente não ser um patinho aí, um gado dentro da Matrix, né? Deus abençoe vocês aí e até outro dia. Então é isso aí, amigos. Vamos ser betas morais. Até a próxima. Tchau pra aí. Já riu.